Olá, queridões e queridona. Então, hoje é véspera do Dia dos Pais e eu tô aqui com meus bichos curtindo essa lareira, essa nossa casinha, essa nossa paz. E aí me veio uma vontade de dividir com vocês uma experiência sobre o Dia dos Pais. Fica até o fim do vídeo que eu vou te contar essa história. Então, minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 3 meses de vida. Meu pai era paulista e ele foi embora, voltou para São Paulo e nunca mais apareceu. Nós vibramos na energia da mãe dos 0 aos 7 anos e vibramos na energia do pai dos 7 aos 14. Então eu tinha uma revolta muito grande na minha adolescência, porque eu dizia: meu pai nem quis me conhecer, meu pai nunca deu um litro de leite para minha mãe, ele nunca pagou pensão, ele nunca mandou uma carta, ele nunca mandou um presente, ele nunca mais procurou as filhas. E eu tinha sempre uma revolta sobre esse assunto, principalmente na época da escola, lá pelos meus 9 anos, então vibrando na energia do pai, porque tinha que fazer trabalhinho para o Dia dos Pais. E eu dizia para a professora, eu não quero fazer, eu não tenho pai. E ela dizia: ai, mas se tu não fizer, tu vai ficar sem nota em artes. Eu, louca de medo de rodar em artes, olha, fazia o trabalhinho muito revoltada, porque para quem eu ia dar aquele trabalhinho? Quem é que eu estava homenageando? Quem merecia minha homenagem? E aí falei para minha mãe, muito chateada, muito triste, muito revoltada. E a minha mãe disse: deixa, minha filha, eu vou no Dia dos Pais na tua apresentação. Ah, e ainda tinha apresentação. E não lembro se era um jogral, se era uma música que a gente ia cantar, mas ainda tinha uma apresentação. E aí, quando chegou no dia, a minha mãe foi na apresentação. Era um sábado de manhã. Eu lá de cima, palco onde eu estava, eu vi todos aqueles pais sentados nas cadeiras, assim, e na primeira fila minha mãe. Ver ela ali, me vieram vários sentimentos. Pena dela, gratidão por ela ir e raiva do meu pai. E isso eu carreguei minha vida inteira. Eu sempre, quando falava do meu pai, era uma revolta. E eu pensava: como pode? Aí eu ouvi a notícia essa semana no rádio, falando que não sei quantas mil crianças nasceram este ano sem o nome do pai na certidão de nascimento, porque hoje não é mais obrigatório. Então, só a mãe registra. De como isso é comum. Eu não sei se isso é educação, se isso é conscientização. Porque se uma mãe abandona um filho, é notícia no jornal. Se um pai abandona, é só mais um. E aí também tinha um outro pensamento que eu tinha quando eu era criança, adolescente, eu pensava assim: ai, por que que meu pai não morreu? Porque aquelas que o pai tinha morrido, elas diziam: ah, meu pai morreu. Ah, teu pai morreu. Ah, tá. Mas o meu não. O teu pai fugiu, o teu pai sumiu. Que eu pensava: nossa, que vergonha. Eu sentia vergonha, né? E eu tinha uma amiga que o pai dela era bem presente, bom para ela, mas na época me dava uma raiva. Eu falava: ai, meu pai me deu um casaco que ele trouxe do Uruguai. Ai, meu pai vai me levar no zoológico. Eu pensava: ai, pega esse teu pai e some. Eu tinha 9, 10 anos, né? A minha revolta era minha, a minha raiva era minha. Isso eu carreguei por muitos anos, muitos, muitos anos. Eu sempre
evitava o assunto pai, evitava falar. Quando falava, eu já falava com desdém: "Ah, meu pai nem conheci, não sei quem é". O meu maior medo era um dia passar na rua e ele não saber que era ele. Ah, como é que eu ia passar se ele estava lá em São Paulo, eu aqui? Né? Mas bem, coisas de adolescente. Eu venho nessa caminhada do yoga, eu venho nessa caminhada do reiki, eu venho nessa caminhada do autoconhecimento. E agora na pandemia, desculpa a minha voz, mas é que a rinite está pegando com esse frio, 9 graus hoje o dia todo. Nessa caminhada toda, no Dia dos Pais sempre para mim era doloroso, principalmente depois que a mãe faleceu, porque quando a mãe estava aí, eu chamava ela de Pai no Dia dos Pais. Ô Pai, vem cá, dava um abraço nela, dizia, ai, mãe, tu foi meu pai e minha mãe, porque ela sempre teve que trabalhar muito para nos sustentar, ela sempre foi uma guerreira, e ela sempre teve esse lado masculino de provedora muito forte. E depois que ela faleceu, então, o Dia dos Pais, ficou aquela coisa, né, aquela solidão. E foi numa noite de Dia dos Pais, agora durante a pandemia, 3 anos atrás, mais ou menos, eu estava meditando e me veio um sentimento. Eu não, eu não invoquei o sentimento. Eu não pensei que eu ia ter o sentimento. Eu comecei a pensar no meu pai e comecei a pensar em como será que ele se sentia em relação a isso. Parêntese. Minha mãe se separou do meu pai porque ele era alcoólatra. Bem importante. Então ele tinha essa fragilidade. E eu comecei a pensar como ele se sentia. Quantas noites será que ele, lá na solidão dele, não pensou nas filhas? Quantas vezes será que ele não pensou nessa incapacidade dele de ser pai? Quantas vezes será que ele não sofreu por isso? E aí começou a me vir um sentimento de compaixão, um sentimento de agora está tudo bem, agora já passou, agora não faz falta, agora não dói mais. E eu senti que eu tinha perdoado meu pai. E isso foi libertador. Eu desde lá me sinto muito mais leve. Sempre o Dia dos Pais era um dia assim de um pouco de revolta, um pouco de mágoa, um pouco de sentimento de abandono. E agora eu não sinto mais. É um dia tranquilo. É um dia normal. Esses sentimentos não vêm mais me assombrar. Agora eu me sinto bem mais leve, eu me sinto bem mais feliz. É um dia como o outro, é um dia tranquilo, não vem mais nenhum sentimento, e ele já deve ter falecido, senão ele teria 100 e tantos anos. Com a vida que ele levava, difícil, né? Mas o perdão, eu sempre digo, ele começa no nosso raciocínio. Ele vem para a nossa fala e depois ele vem no nosso coração. E quando ele vem verdadeiramente no nosso coração, nós estamos libertos. Eu estou liberta. E por isso, hoje eu posso dizer, Pai, eu te perdoei. Sei que existem muitas outras pessoas, muitos filhos aí que hoje estão sentindo essa mesma tristeza em relação aos pais, esse mesmo sentimento de abandono. Então, assim, deixa esse sentimento do perdão vir. A raiva, a mágoa, não levam a nada. Não me trouxeram nada em quase 60 anos. Mas agora que eu me sinto liberta desses sentimentos, com certeza eu sou bem mais feliz. Queria dividir essa experiência com vocês e se te inspirei, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu like.